Hoje nós vamos, prosseguindo no estudo do livro Depressão e Obsessão, analisar a temática sinais e sintomas da depressão. Como já compartilhamos aqui, a depressão é colocada como a doença mais grave em termos de crescimento da humanidade inteira. Muito grave. Nós estamos analisando hoje sinais e sintomas que muitas vezes pessoas conhecidas nossas ou até mesmo nós mesmos podemos ter, e na medida que a gente vai conhecendo esses sinais e entendendo a linguagem deles, nós podemos, ao perceber sinais característicos de início de um processo, já procurar assistência médica. Mas vamos ver aqui, perante o conhecimento espírita, aquilo que nós iremos trabalhar, já que é abordado os dois aspectos da depressão associada à obsessão. Porque, como vimos, normalmente, ou as influências espirituais obsessivas iniciam o processo, ou se instalam durante, ou são consequência do processo já instalado. Mas não há ninguém que tenha um quadro já caracterizado de depressão sem ela estar sofrendo obsessão também. E é por isso que é necessário a ajuda e o tratamento pelos dois lados, a medicina comum, a medicina oficial e a assistência espiritual. Mas antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, vamos ver aqui a introdução do livro Fonte Viva, capítulo 93, o parágrafo que nós vamos analisar. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. Não olvidemos o altar íntimo que nos cabe consagrar o divino poder e a celeste bondade. Apresentemos ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração. Então, vamos fazer aqui algumas considerações sobre essas observações que Emmanuel coloca sobre a passagem na carta do apóstolo Paulo, que ele diz assim: temos um altar. E Paulo se referia a um altar íntimo, o altar no nosso coração. Vamos fazer aqui uma análise um pouco mais detalhada. Então, Emmanuel lembra o fato que é comum a todas as religiões, desde o início da história da humanidade: construir altares ou objetos de culto externo como um meio indireto de buscar a reverência a Deus, a comunhão com Deus. Então, isso sempre esteve presente na história da humanidade, na base do culto religioso. Só que agora, à luz do Espiritismo, nós somos chamados a perceber e trabalhar um santuário mais verdadeiro e profundo, que é o santuário íntimo da nossa consciência acordada e se dirigindo ao Criador. E é por isso que ele começa aí dizendo: não olvidemos o altar íntimo que nos cabe consagrar o divino poder e a celeste bondade. A doutrina espírita, como sendo a religião direcionada sobretudo à vivência prática do Evangelho do Cristo, indubitavelmente nos leva a considerar que o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar de adoração nosso com Deus está em nós. Claro que precisamos das religiões, precisamos dos ambientes externos de culto, mas com a devida consciência de que eles são símbolos, meios às vezes de congregar forças, apoio mútuo, mas não é o lugar
espaço físico que deve ter para nós um nível de consagração superior ao nosso altar íntimo. Porque como a espiritualidade elevada nos deixa bem claro, não adianta o culto externo da religião a qual nós estejamos adessos, se não estiver havendo uma transformação interior em nós. Se não houver, de certa maneira, uma consagração das nossas energias, pensamentos e sentimentos ao Evangelho do Cristo. Concluindo, Emmanuel diz: apresentemos ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando através do altar do coração. Então, a oferenda, a oferta, o sacrifício, no entendimento espírita que extrai o espírito da letra do Evangelho, é aquele que agora nós somos chamados a nos posicionar e vivenciar no relacionamento com o próximo, na prática da caridade, na exaltação do bem, em sermos intermediários do amor. É essa a verdadeira ação e atitude de adoração e de consagração ao verdadeiro altar. Então, a partir de agora, vamos entrar no nosso tema: sinais e sintomas da depressão. No último estudo que nós tivemos semana passada, nós chegamos a analisar apenas um item. São vários itens, os quais nós estaremos dando andamento agora. Baixa autoestima e autodesvalorização. Devido à autoestima deficiente, a pessoa tem uma percepção extremamente negativa da sua autoimagem, entrando no processo de autodesvalorização e desesperança. Está na página 24, mostrando aqui o livro outra vez, Depressão e Obsessão, do projeto Espiritizar. É uma obra assinada por Alírio de Cerqueira Filho, que nós estamos analisando. Então, vejam a delicadeza da situação. É porque, diferente de doenças que afetam o corpo físico e que facilmente se expressa através de uma dor e de um incômodo localizado, a grande doença do século, que é a depressão, ela se estabelece através de características sutis no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa maneira de pensar sobre o mundo e sobre nós mesmos, que é quando entra a questão da autoestima, da baixa autoestima, que é aquilo aonde nós passamos, através de certos pensamentos e raciocínios, a nos autodesprezar, a ficar dizendo que a gente não vale nada, e que na verdade a vida estaria muito melhor sem que nós estivéssemos vivos, que nós não fazemos falta a ninguém. E aí vai se estabelecendo todo um diálogo interno autodepreciativo, onde muitas vezes nós estamos nos conectando, em termos de influências espirituais, a espíritos ou inimigos do passado, ou espírito com as características de tristeza e de depressão, que entraram em sintonia conosco e ficam retroalimentando esses pensamentos em nós. Está vendo? Ninguém se importa de tu, não. Se tu deixar de viver, ninguém sente a tua falta. E por aí saem os tipos de argumentação interna que muitas pessoas aí têm alimentado, como sinais e sintomas bem característicos do início de processos obsessivos. Negativismo.
O depressivo se percebe e percebe todo mundo à sua volta de forma negativa e faz de tudo para comprovar sua crença de que as coisas estão tão mal quanto imagina. Ele tende a fixar-se num detalhe negativo de uma situação e daí acredita que ela é negativa em si mesma. Vamos analisar aqui esse lado do negativismo que caracteriza o depressivo. Ele tende a fixar-se no detalhe negativo de uma situação e daí acredita que toda ela é negativa em si mesma. Então é assim. Se, por exemplo, ele ouve ou percebe uma notícia no rádio, na televisão, de um crime, aí o pensamento redundante é: o mundo inteiro jaz em cima da criminalidade. Isso é uma desgraça que está penetrando em todos os ambientes de um fato isolado negativo. Ele cria toda uma denominação genérica que muitas vezes tem o peso e a ideia projetada por ele mesmo. E aí vejam como é a coisa. Há um tempo atrás, os fatores que caracterizariam a pessoa com depressão eram tidos normalmente apenas como temperamento, como forma de encarar a vida, como atitude pessoal de interagir com o mundo de forma negativa. Mas hoje, para os psiquiatras, para os psicólogos, aqueles que trabalham na área da saúde mental, isso não é tido como simples característica de temperamento. Isso são sintomas que, se conjugados a outros, já evidenciarão que a pessoa está no processo depressivo. Então, aquela criatura que a gente conhece, que tudo está mal, que em tudo encontra um aspecto negativo e ruim, isso não é característica de temperamento mais. Isso pode evidenciar muito um desses sintomas associados à depressão. Ela não só rejeita os aspectos positivos, como também muitas vezes chega a transformar experiências neutras ou positivas em negativas. Quando alguém o elogia, ao dizer que fez algo bem feito, ele distorce a realidade, imaginando que a pessoa está sendo falsa ou apenas quer lhe agradar. Vejam como é sutil essas questões, que muitas vezes a gente sempre achou que isso eram temperamento ou características pessoais, e não é assim. E isso, conjugado, como nós estamos vendo aqui alguns fatores, é caracterizador de depressão. Então, aquela pessoa que ninguém pode elogiar ela, ou dizer que ela fez uma coisa certa, que ela ou vai dizer que aquilo ali é porque está querendo agradar ela, ou aquilo ali não é uma verdade, é uma mentira que estão dizendo. Que na verdade ela não fez ou faz algo bem feito, que mereça ser reconhecido. O problema todo, e aqui é bom ficar claro, é quando esse tipo de característica se torna repetitiva. Não é uma situação isolada, porque uma situação isolada não tem problema nenhum, mas é aquela pessoa que sempre é assim. Não pode ninguém dizer que ela está bem ou que fez algo muito bem feito, que ela vai dizer: ah, você está querendo me agradar. Desprezo pela vida. Há uma redução acentuada na capacidade de sentir prazer
até em atividades que antes eram consideradas agradáveis. Sente um peso enorme ao realizar atividades sociais, como se fossem obrigações terríveis a cumprir, o que leva a se afastar do convívio social, que já vai ter um fator aí determinante forte ao estágio de depressão. Então, iniciando aqui, há uma redução acentuada na capacidade de sentir prazer nas atividades que faz. E contato social, quer com outros familiares ou no ambiente maior, para ela é o maior peso e ela não se sente bem no contato social. Redução de concentração da capacidade de pensar e tomar decisões. Queixam-se comumente de que a memória está muito falha, o que na verdade é falta de concentração. O pensamento está lenificado. Isso afeta a sua capacidade de tomar decisões que só realiza com grandes dificuldades. Vejam que coisa. A pessoa, entre outros aspectos, no quadro de depressão, a pessoa tem o hábito de queixar que esquece muitas coisas, que a memória está falhando, que a idade estaria associada a essa falha de memória. E não é assim. Isso por trás configura toda uma síndrome do processo depressivo. E trazendo uma consequência que qual é? Afeta a capacidade de tomar decisões que só realiza com grandes dificuldades. Então a pessoa que vai entrando nesse processo é assim. Para decidir uma coisa simples, a pessoa tem a maior dificuldade. Chega ao ponto de mais adiante os familiares terem que decidir tudo por ele, porque ele não tem capacidade de decidir mais nada. Já pensou? Desse jeito. Quando diz aqui o pensamento está lenificado, é porque o pensamento está bem lento. Pois não? A minha mãe, ela conta uma história 3, 4 vezes, né? Só que eu tenho que ouvir. E eu sei que é esse quadro de depressão. Porque assim, ela é uma pessoa que já tomou muito remédio antidepressivo. Ontem mesmo ela tomou 30 gotas de clonazepam. Que idade ela tem? 48, 46. E ela não procura o médico, não adianta essa gente. Psicólogo não, porque ela tem uma cirurgia na coluna inteira, da cervical até embaixo. Então assim, ela parou de trabalhar. Quando ela parou de trabalhar, ela não conseguiu se aposentar. Aí isso fez ela entrar num quadro de depressão muito grande. Porque ela queria. E mesmo assim ela não toma remédio contra a depressão. Não, só toma esse. Que é um antidepressivo não, né? Que é só para dormir, que é o clonazepam. Aí vê. E o esposo dela não. O esposo. Sim. A minha cruz é pior. Jesus Ela Cristo. fica pior, porque o esposo dela não ajuda em nada. E os filhos, não tem filho já adulto que pudesse influenciar? Tem uma filha adulta, só que quando ela começa a conversar, a filha adulta diz assim: tu já vem com lamentações? Aí não escuta ela também, então ela só tem a mim, ela não é em São Paulo. Ela tem a mim, então ela liga para mim todos os dias. Então muitas vezes eu estou ocupada, mas eu tenho que parar para ouvir ela, porque ela não tem outra pessoa para E tu vê, um quadro desse dela, se não se procura um atendimento médico, a tendência vai ser piorar e rapidamente.
depois levando a um estado mais grave em depressão, no qual a pessoa se isola no quarto. O certo mesmo, sabe, era consulta, no caso como ela está, era consulta a um psiquiatra. Porque tem muita gente que acha que psiquiatra é método de doido, e aí fica achando que se for para um psiquiatra só vai gente doida. Mas no quadro assim dela mesmo, como ela está, era consulta com um psiquiatra, que iria ver uma dosagem de um remédio adequado para ir tirando ela desse quadro de depressão. Eu diria, a menina se liberta disso, às vezes eu não consigo. Às vezes ela vai dormir sem ele, aí ela acorda no meio da noite, levanta e coloca 30 gotas. Isso aí, como a gente até estava analisando aqui, tem também a ver com influências espirituais, sabe? Quando está já do jeito que ela está aí, haveria de tentar o recurso tanto de uma assistência no centro espírita, quanto de um psiquiatra. Ela procura essa assistência lá, só que é como eu já comentei contigo, mistura as coisas, tá entendendo? Não é só como aqui que a gente mistura, a gente Porque em São Paulo, é interessante ver, São Paulo, que é a cidade, talvez é a capital mais desenvolvida do Brasil, mas mesmo em São Paulo existe uma mistura muito grande na prática dos centros espíritas. Há centros lá que a gente não sabe se é umbanda ou se é espírita, há uma mistura dos dois. Agora também tem assim os centros espíritas que realmente são espíritas, tem trabalho e atividades enormes. O ponto maior que tem assim, que a gente sempre cita, é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que fica em São Paulo mesmo. Porque lá a pessoa saberia qual o centro espírita, que de fato é espírita, perto de onde ela mora. Porque senão, perto de onde mora, a pessoa... Uma vez eu fui em São Paulo. Eu já fui umas 3 vezes, mas uma primeira vez que eu fui, quando eu praticamente estava começando ainda no espiritismo com poucos anos, eu fui para uma cidade lá chamada Mogi das Cruzes. E na época tinha um cunhado meu lá, que morava em São Paulo, e eu chamei ele para a gente ir no centro espírita. Centro espírita grande, que o nome era de centro espírita mesmo. E eu disse, olha, isso aqui é um centro espírita mesmo, porque eu já sabia que havia essas misturas, né? Essas miscigenações. Mas mesmo no centro espírita assim, para vocês terem uma ideia, quando eu estava com meu cunhado, teve a palestra pública, um comentário no Evangelho no Espiritismo, e aí depois, quando eu olhei, começou a haver uma fila de pessoas se dirigindo à mesa onde estavam médios, o dirigente e pessoas que fez a prece lá. Da palestra pública se iniciou uma reunião mediúnica. As pessoas chegavam lá na mesa e quando olhavam tinha médios se comunicando para dar orientação ou conversar com espíritos que daqui a pouco começavam as pessoas a manifestarem. E aí meu cunhado que foi comigo disse, assim espiritismo? Eu disse, não, olha, isso aqui, espiritismo não é assim, eu não sei nem o que é que está havendo aqui, porque quando eu olhei é desse jeito, tá pensando? E aí tu vê. Hoje mesmo eu e a Beatriz, a minha mais nova, ela conheceu esse centro, né? Ela disse, mãe, desde o primeiro dia, e eu não conheci não, ela conheceu, né? Ela foi lá, aí, na hora que a pessoa passa da porta, a dirigente lá, ela já não é aquela mesma pessoa, já está como se fosse... mediunizada. Exatamente. Aí a minha filha disse, olha, Beatriz, já não é fulano, é Beltrano. A Beatriz, eu não conheço não. Mas tudo bem, né? Aí eu trouxe, aí ela sempre falando comigo como é as coisas. E antes eu questionava bastante, porque eu via aqui uma coisa e ela dizia outra. Só que eu aprendi o seguinte, o mundo dela é aquele conhecimento. O meu é esse, então eu não posso estar questionando, né? Exatamente. Se ela está certa e eu estou errada, né? Então eu parei de dizer a ela que aqui era assim. Aí eu trouxe ela aqui. Foi? Ela passou 20 dias na minha casa, ela disse, olha, eu vou lhe mostrar como é o bezerro. Aí quando ela chegou aqui, ela olhou o rosto e disse, mas é bem simples, né? É isso aqui que eu vi.
Mas é isso. Voltando aqui ao tema, então vejam, redução de concentração, capacidade de pensar e tomar decisões. Então o que é que ocorre? A pessoa que está já evidenciando sinais de depressão, ela tem dificuldade em tomar uma decisão, às vezes simples. Olha, você vai hoje para tal lugar? Eu não sei. Talvez, eu vou pensar, veja, uma coisa simples e a pessoa está num nível de lentidão em termos de usar o pensamento que tem dificuldade em tomar uma decisão. Perda de energia. Devido ao movimento psíquico negativismo, a pessoa depressiva sofre um processo de desvitalização muito intenso. Há relatos de fadiga persistente, mesmo sem esforço físico. Quando realiza alguma ação, aumenta a sensação de fadiga. A pessoa acorda e já está cansada. Pode ter ficado na cama as horas que ficou, porque realmente há, como aí é colocado, uma desvitalização intensa dela. Desde pelo decréscimo e alterações das taxas hormonais, aos problemas de influências espirituais que sugam também a energia da pessoa. E a pessoa está como se estivesse morta. E uma coisa simples que for fazer leva o dia inteiro. E isso é caracterizador de depressão. Alterações do apetite. Há uma diminuição acentuada no apetite. Se queixam de não conseguir sentir prazer ao se alimentar, ou de que a comida é sem graça, chegando alguns a ter nojo dos alimentos. Isso acontece pela abolição do prazer em relação à vida, fato que os leva a emagrecer facilmente. Então, há uma característica, há um lado dessa característica que leva a essa falta de apetite. Mas a gente vai ver em seguida que há também uma outra característica ligada à depressão que leva a um excesso de querer comer, e principalmente coisas doces, e que também não deixa de estar envolvido no quadro de sinais da depressão. Esse aqui, ó. Quando associados à ansiedade, podem gerar aumento de apetite, que se torna aguçado comumente por alimentos ricos em carboidratos como doces, chocolates, etc. Então a pessoa também que gosta muito só de chocolate, dentro de um quadro onde associa ansiedade à depressão, isso também é um sinal ligado à depressão. Redução do interesse sexual. O desejo sexual fica bastante diminuído e é até abolido completamente. As mulheres se queixam de frigidez e os homens de impotência. Está na página 26 do livro Depressão e Obsessão. Então vejam, todas as áreas que são ligadas ao prazer da vida ou a satisfação que o corpo poderia dar é minado, inclusive o da vivência sexual. E o problema maior é quando é entre pessoas casadas, né? Porque geralmente um cônjuge pode estar com depressão e o outro não está. E como é que fica a situação? Como fica a situação? E aí vejam, é uma coisa sutil, porque a pessoa muitas vezes acha que é um problema de frigidez, até a mulher mesmo. Dizer, não, é porque é assim mesmo, é a minha natureza, é porque não é a natureza e nem é assim. É um problema associado à depressão. Porque a pessoa na área do sexo, onde ela poderia ter um nível até mesmo hormonal de reequilíbrio, aqueles hormônios que entraram em depressão, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, né, que cai muito o índice delas. Esse índice cai justamente porque a pessoa está alimentando
emoções e energias para baixo. E aí as energias ligadas à sexualidade, que poderiam ajudar uma melhora, aí é colocada para baixo também. E aí acentua-se mais ainda as possibilidades para incrementar o nível de gravidade para a depressão. Porque o problema todo, como a gente estará vendo, é que a princípio se começa sutilmente e os sintomas vão aumentando aos poucos, até que, passando de uma depressão moderada, vai ser difícil equilibrar a pessoa. Ela, para de uma moderada e para uma séria, e afastar-se de ter um contato social, ficar no quarto, e aí entrar até em um processo de não querer alimentar mais de jeito nenhum, é fácil. E nessa fase vai ser difícil o tratamento médico. O problema todo é esse. É porque no nível mais grave vai dificultando a abertura da pessoa a receber o tratamento. Alterações psicomotoras. Podem acontecer tanto uma lentificação quanto uma agitação psicomotora. São muito comuns as queixas referentes à sensação de peso nos ombros, como se eles funcionassem em câmara lenta. Muitos se queixam de carregar algo como um manto muito pesado. Vejam, talvez alguns de nós já tenham ouvido esse tipo de queixa de parentes. Parece que eu estou com uma carga em cima do ombro. E esse peso tem uma característica simbólica dessa perda de energia e está associada ao problema de depressão. Problema de depressão é um problema de saúde pública mundial. Diz a Organização Mundial de Saúde que em torno do ano de 2020, 2022, vai ter cerca de 50% da humanidade em depressão, viu? É uma coisa muito séria, porque é desse período de transição planetária e outros aspectos espirituais, onde acabou havendo um incremento absurdo de suicídios. Aqui mesmo em Caruaru a gente tem tomado conhecimento cada vez mais do incremento de suicídios. Por isso, inclusive, a perda financeira, né, que leva as pessoas que não têm um conhecimento evangélico, né, a entrar num processo de depressão. Foi bom essa observação tua, porque o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem todo um trabalho de ajuda emocional e combate ao suicídio pelo telefone 188, ele analisa, à luz do que o CVV analisa, o suicídio não tem uma causa imediata, ele tem uma série de causas adjacentes que levou àquela última causa detonar o processo. Mas a pessoa já revelava uma série de fatores, inclusive muito ligados à depressão ou a problemas mentais. A pessoa já não estava funcionando bem em vários aspectos. E aí houve um problema a mais, levou ela ao suicídio. Quem analisa assim de uma forma rápida, acha que a causa foi aquele último fator. Não é aquele último fator. Aquele ali foi um fator detonador, mas já havia ali todo um campo propício a isso. Ali é só o chupinho da bomba. Então, finalizando aqui essa análise desse slide, vê, muitos se queixam de carregar algo como um manto muito pesado. A pessoa sente um peso em cima do corpo dela. Então ela faz as coisas se arrastando. Tudo é trabalhoso demais, é difícil demais. Tudo para fazer tem que ser um esforço do tamanho. E às vezes é coisa simples. Principalmente quando a depressão afeta as donas de casa. Viu?
Agora, um dos últimos aspectos, que é o comportamento suicida. O depressivo tem a ilusão de que, matando o próprio corpo, vai matar o seu sofrimento. Isso acontece até com pessoas espiritualistas e espíritas, que sabem que a morte é apenas uma transição. É nítido e absurdo o processo de autoilusão fomentado por espíritos que as obsidiam. Então, vejam a delicadeza da questão. A pessoa que já está com alguns desses sinais que nós citamos aqui, caracterizador de depressão, ela já tem uma alteração em taxas hormonais. E, para piorar a situação, ela tem sintonia com espíritos ou deprimidos e depressivos ou inimigos espirituais dela. A incisão de ideias, até mesmo para espíritas, como aqui é colocado, do tipo, não, contigo vai ser diferente. Tu já sabe como é a coisa do lado de lá. E então, quando olha, isso é colocado de forma sugestiva em momentos críticos, que a pessoa, não estando elaborando coerentemente as ideias, começa a endossar essas ideias como se fosse dela. E ela fica pensando, menino. Quer dizer que, assim, no caso, essa pessoa que já está sendo obsidiada, ela não está mais lúcida, assim, ela não está mais com coerência da realidade, e saber que ela sabe que a vida continua, né? Ela não está mais em si, como pode dizer assim, né? É porque nesse tipo de sugestão, muitas vezes, partem até de dados que o espírita sabe, que a vida continua. Mas aí começa a argumentar com ele de que, mas contigo vai ser diferente. Tu já sabe o que é o suicídio, tu já sabe o que é vida espiritual, e tu vai arrumar um jeito, e tu te livra do problema que tu tem agora. É claro que se a pessoa estiver no bom senso e bom uso do conhecimento espírita, ele não vai aderir. Mas quando junta esses outros sintomas que a gente está analisando aqui, abre-se portas para que a pessoa nutra esse tipo de pensamento. Eu creio, Soares, que essas induções de obsessão, quando a pessoa tem um conhecimento espírita e não vivencia, ela é mais intensa. É essa a questão. A base maior de acesso às influências espirituais negativas é a ausência de vivência. Porque, por outro lado, a própria vivência, se tivesse acontecendo, a pessoa não entraria em vários fatores de depressão, ela não entraria. Porque ela estaria procurando uma atividade para ajudar o próximo. Ela estaria procurando, até no centro espírita, envolver-se, desde a assistência social, a aplicação de paz, ela estaria em atividade. Então, o fator que seria até preventivo era a vivência. A questão é que, nesse caso, se coloca muito o espiritualista espírita, aquele que tem o conhecimento, mas a vivência está muito a desejar. E aí é onde entra essa questão de sintonia espiritual ruim. Quando eu era pequeno, eu tinha negócio de 13 para 14 anos, aparecia um camarada do meu lado, que eu trabalhava muito junto com meu pai. Meu pai era pedreiro, eu trabalhava com servente. Quando meu pai chegava perto, ele aparecia. Mete a cara na cabeça dele, vai. Bom, gente boa. Se eu tivesse manipulando uma faca ou alguma coisa assim, leve, se o pai estivesse perto, era capaz de fazer. com certeza. Quase que numa espécie de hipnotismo. Exatamente. Porque a sugestão, na medida que a pessoa aceita, aquilo se torna meio hipnótico. A pessoa deixa de usar o raciocínio lógico
E quando olha, faz algo. Agora, É. é uma coisa assim, para quem nunca sentiu, pode até pensar que é coisa de inventar. Mas é uma coisa tão real, como a gente está aqui no próximo grupo. Isso acontece com muita gente, viu? E muitas vezes é gerador de tragédias. Assassinato, suicídio também. Exatamente. Tem aquele que ia acontecendo lá no semestre, no ano atrás. Exatamente, quase acontecendo. Aquilo não aconteceu. Principalmente onde tem bebida alcoólica. Onde tem a bebida alcoólica ou o uso de drogas, que já cria um campo de inconsciência, a pessoa já deixa de estar usando a razão, pronto. Está entregando o corpo ao alheio, e o alheio vem e toma conta. Qualquer um vício que faz com que a gente não possa usar bem o raciocínio, a gente está entregando para que os outros tomem conta. E quem vem tomar conta não é gente que presta, não, porque a pessoa está ligada a um vício. Vê aqui mais um slide, o penúltimo. Eles desejam acabar com o sofrimento, mas matando o corpo. Terminam criando outro maior ainda. Não sendo possível cessar a vida do espírito, continuam com todo o sofrimento emocional, acrescidos àqueles causados pela morte violenta do corpo físico. Aos que, trazendo profundos níveis de rebeldia frente à vida, buscam se punir pelas culpas que mantêm através do suicídio. Vejam como a coisa é delicada, né? Quando a pessoa está realmente com a mente alterada em termos de concepções de valor, ela acaba inventando dando campo a 1000 histórias na cabeça. Inclusive essa que aí é colocada, de que a pessoa tenta, através do suicídio, punir a si mesma pelo que ela errou. Te mata porque tu paga pelo que tu erraste, vê? Ou se não, como é dito aqui no início, de que o objeto visado maior é de que pela morte acabaria o sofrimento. Tu está sofrendo demais, tu não aguenta mais. Te mata que isso acaba. E na verdade, como nós sabemos por inúmeros testemunhos pela mediunidade, o sofrimento só fez aumentar muito mais. Mas é claro que sobretudo para as pessoas que não têm perspectivas espiritualistas e que acham que a vida é o corpo, muitas tentam tirar a vida e às vezes tiram nesse grande engano. Agora é outra área, como a gente já aqui colocou, de muito acesso à influência espiritual. Eu me lembro que aquele palestrante Severino Celestino, que já esteve aqui em Caruaru algumas vezes aqui no Bezerra de Menezes, antes de ele se tornar espírita, quando a mediunidade nele aflorou muito, ele já tinha se formado em odontologia, estava fazendo uma especialização em São Paulo. Quando a fenomenologia, a mediunidade ostensiva, estourou nele, mas estourou num quadro profundamente obsessivo. Ele era casado já, a esposa dele era espírita, mas ele não queria saber nada de espiritismo. Ele dizia assim que quando era final de semana a esposa ia para a igreja católica. Aliás, a esposa ia para o centro espírita, ele ia para a igreja católica. Se a esposa falasse centro espírita, olha, você lá no seu e o meu é aquele. Porque ele tinha uma simpatia grande pela igreja, né? Pelo catolicismo, porque ele já era ex-seminarista. Aí, quando ele estava em São Paulo, para fazer uma especialização em odontologia, hospedou-se lá, acho que em um hotel, em um terceiro andar, e aí foi quando começou a surgir os problemas. Ele estava com certa dificuldade na escola, certos problemas de adaptação em São Paulo,
E aí começou alguma voz no ouvido dele dizer: rapaz, acaba com esse problema. Tu pode acabar com esse problema logo, logo. E aí ele inventou de perguntar assim a ele mesmo, sabe? Acabar como? Poxa, é só tu saltar daqui, ó, do terceiro andar. Tu salta, acaba os problemas tudinho. E ele disse que quando começou a ouvir isso várias vezes, ele não conseguia mais dormir direito. E aí foi quando, voltando para casa, quando encontrou a esposa, disse: vamos para o centro espírita tomar uns passes. E aí dessa vez ele se dobrou e foi. Mas ele disse que levou escondido umas arrudas, um mato que ele sabia que podia proteger contra alguma coisa do mal, antes de tomar passe no centro espírita. Mas o quadro dele eu só citei por causa disso. Tinha essa característica também, porque ele disse que essas vozes foi se acentuando quando chegou a esse ponto de estar incentivando ele a se suicidar. Ele disse: pronto, tem condições não. Aí ele resolveu aceitar a ajuda da casa espírita. Ô Soares, Oi. tem o livro Memória do Suicida, no capítulo 2. Tem uma parte lá que fala que os mesmos espíritos que induzem a pessoa ao suicídio, eles, quando chega lá, eles é quem vai zombar da pessoa, perturbar, porque a pessoa cai na besteira de se suicidar. Exatamente. E às vezes há casos, não são sempre, onde aqueles que hoje incentivam alguém a se suicidar, suicidaram-se antes e foram vítimas da pessoa. E aí quando isso ocorre, ainda arrasta aquele agora para o lugar onde ele vive, no plano espiritual, em sofrimentos atrozes. Tem tempo certo, a pessoa se suicida para o tempo que vai ficar sofrendo? A misericórdia divina procura o quanto antes socorrer a pessoa. A questão é que normalmente a pessoa tem uma certa quantidade de energia fluídica, também chamada de energia vital, que seria aquela quantidade de força que, se a pessoa não tivesse se suicidado, ela teria durante a encarnação. Normalmente a dificuldade maior de ajuda termina quando essa força é esgotada, e essa força só é esgotada pelo tempo. Uma pessoa que se suicidou com 50 anos, se a vida dela era até os 70, ela ficaria uns 20 anos tendo dificuldades absurdas de aceitar ser ajudada. Quando aquela energia esgota e a pessoa está acessível a ser ajudada. O que dizer desse jovem, assim, O jovem. uma pessoa falando que, não sei se foi alguém comentou que uma menina de 9 anos, recentemente agora se matou. Eu não estava comentando que ela sofreu muito bullying na escola. E nos Estados Unidos, parece. Foi, eu vi. Tu viu que Vi. foi que ela se declarou homossexual? Ela se Mas de... aceitaram, mas ela- na escola é, sofreu foi. um bullying terrível. E ela foi se matou com 9 anos de idade. Ela... Mas assim, cada caso é um caso, né? Porque muitas vezes existe o suicídio e existe o assassinato espiritual também, né? Cada caso deve ser uma criança, né? Sem dúvida, é porque nessa área da desencarnação pelo suicídio, como também ocorrem muitos acidentes. Há muitos acidentes que são encomendados espiritualmente para acontecer. É claro que nada acontece fora das leis divinas. É como, por exemplo, alguém contrata um pistoleiro para matar outra pessoa. Vai ocorrer? Pode ocorrer. Se na ficha kármica daquele que vai ser vítima estiver débitos nessa área de assassinato. Mas se não tiver nada a resgatar, algo ocorrerá e aquela morte não vai se dar.
Eu me lembro até de um caso histórico e verdadeiro que tem na história de Eurípides Bassanufo, né? Que Eurípides, quando morava em Sacramento, foi alvo de muitas perseguições da Igreja Católica e de muita gente naquela época. E uma vez contrataram um pistoleiro para matar Eurípides. E o pistoleiro chegou lá na escola onde ele ensinava, lá em Sacramento. E quando chegou, Eurípides tratou ele tão bem que ele chegou e disse assim: olha, eu fui contratado para lhe matar, mas não vou lhe matar não. E foi-se embora. Mas o que eu digo é que também ocorre isso em termos espirituais. Há muitos acidentes de carro provocados por espíritos e que levam à morte física daquelas pessoas, não sem que elas não tivessem algo a resgatar naquele tipo de situação. Mas que do mesmo modo que ocorre para um acidente, ocorre na desencarnação de alguns suicidas. Há suicídios onde a pessoa estava tão hipnotizada, tão alienada mentalmente, que aquilo que, em termos de consciência para ela, não foi um suicídio, foi um assassinato. Foi. Tem uma psicografia de Chico que conta de um rapaz que morreu numa queda de cavalo. E o espírito se apresentou e o cavalo se assustou e ele caiu e faleceu. Tu ia dizendo o quê, Geraldo? Nesse livro tem um depoimento, esqueci o nome do espírito, do benfeitor, né? E ele diz que os espíritos obsessores, tem deles que não têm a técnica de auxiliar a pessoa do jeito que ele quer, contrata outros mais inteligentes em obsessão para auxiliar aquela pessoa, né? Exatamente. E implanta um chip na pessoa, né? Um chip fluido, né? Uma célula, que ele controla o controle remoto. É porque, do mesmo modo que existe na Terra a alta tecnologia para o bem, existe alta tecnologia para o mal, tanto para o bem como para o mal no plano espiritual. Agora, tudo dentro da lei de causa e efeito. O espírita tem que saber que tudo é regido pela lei maior, aonde quando algo não tem de acontecer, não vai acontecer. E por outro lado, os espíritas, sobretudo pelo esclarecimento que nós temos, a gente é muito assim incentivado a fazer o bem o máximo possível, para atenuar provas e dificuldades que a gente teria a possibilidade kármica de pagar ou resgatar, e que através do bem a gente diminui ou anula diversos resgates que se dariam através de doenças ou de problemas outros. Vamos aqui para o último slide de hoje. Há aqueles que o cometem para punir outras pessoas, familiares, cônjuges, amigos, que julgam não lhes oferecerem todo o apoio que acreditam merecer. Os pensamentos suicidas variam desde o simples desejo de morrer até os planos minuciosos para tal. Então aqui tem dois aspectos para nós considerarmos. Primeiro, muita gente comete o suicídio para punir os outros, desde os pais, família, amigos, por acharem que não estão sendo amados ou estão sendo desprezados, ou que daquela forma serviria de um castigo para eles, que não deram a atenção que a pessoa julgava merecer. Claro que por trás de todas essas ideações, o subsídio de influência espiritual negativo e sinais, muitas vezes caracterizador de quadro depressivo, já estavam presentes. É dito a nós, para se ter uma ideia, 90% dos suicídios seriam evitáveis.
por estarem estabelecidos esses 90% em quadros de doenças mentais e, inclusive, principalmente a depressão. Que se tivesse havido um tratamento coerente, atento àquilo, teria evitado o suicídio. Então, e o último aspecto aqui, os pensamentos suicidas variam desde o simples desejo de morrer até os planos minuciosos para tal. Então, a pessoa que, quando ela menos se dá conta, ela está dando recepção a pensamento de suicídio, cuidado, procure ajuda. Se tiver afinidade com a religião, com o espiritismo, procure ajuda. Se isso continuar, procure ajuda, inclusive médica, psiquiátrica. Porque está havendo, nesse sinal, um fator muito grave que pode normalmente estar associado a um quadro depressivo. Então a gente tem que estar ciente disso primeiro. Nós aprendemos muito com o espiritismo que o pensamento que nós alimentamos é de responsabilidade nossa. A gente não pode estar pensando o que não quer pensar, a ponto de ficar alimentando, no caso, uma ideia de suicídio que a pessoa não quer ter. Se a pessoa, quando menos se dá conta, não consegue parar de pensar nisso, procura um tratamento. Tem algo grave. Eu me lembro de um caso, nós não vamos citar nome, porque todos esses casos ligados à dor grave, que é a do suicídio, o ideal realmente é que fique no anonimato. Tinha um caso de uma pessoa conhecida que, vez ou outra, dizia: rapaz, uma pessoa que conhecia o espiritismo, viu? Rapaz, de vez em quando eu penso em me suicidar para ver como é esse negócio. Veja, uma pessoa que conhece o espiritismo, ele fica dizendo uma coisa dessa. E vez ou outra, diz a um familiar ou outro: ó, eu ainda vou morrer de suicídio, para saber como é isso. E alimenta isso durante algum tempo. Meus amigos, essa pessoa se matou. E aparentemente sem ter razões evidenciadoras para isso. Estudando como nós estamos vendo essa questão da depressão, sem dúvida nenhuma havia de alguma forma sutil indícios de depressão da pessoa. A questão maior é essa, é que o antídoto que a doutrina espírita coloca mais eficaz é o Evangelho do Cristo. Só que a prática do Evangelho do Cristo faria e faz com que qualquer um de nós esteja de bem com a vida, mesmo enfrentando provações difíceis, esteja de alto astral, seja otimista, esteja sempre com ideias de esperança de dias melhores e de realizações em sua vida. É para ser assim. Não se justifica ter o conhecimento como nós nutrimos sobre a imortalidade da alma, sobre a justiça de Deus, e se achar muito sofredor. Porque a minha carga é muito grande, eu devia estar doido quando eu pedi essas provas. Porque quando aprende no espiritismo que normalmente quem é espírita pediu ou participou na escolha das provas que ia ter na Terra, e aí desde logo eu devia estar doido. Como é que eu podia ter pedido esse tipo de prova? Veja, e a pessoa já não está bem. Porque o espírita, independente da situação familiar, econômica, emocional, ele tem que estar trabalhando o bem-estar íntimo nele. Ele tem que ser alguém de bem com a vida, porque ele tem certeza da existência de Deus, da reencarnação, da imortalidade da alma. Então ele não tem do que está dando muito campo à queixa, não. Se ele está dando muito campo à queixa, procure tratamento. Está entrando dentro desse quadro que nós estamos analisando aqui de depressão.
precisa ver o que está acontecendo e tomar as medidas acautelatórias ou medicamentosas necessárias. Porque isso é uma doença muito séria. Viu? Como nós estamos vendo aqui, vai estar afetando e está afetando cada vez mais as pessoas. E quem não tem um conhecimento, pelo menos básico, como nós estamos tendo aqui, muitas vezes convive com parentes em depressão e não sabe. Ou ele mesmo é um deprimido. E que precisa, através do conhecimento, atentar para esses sinais que a gente andou aqui dando um esboço e procurar um tratamento adequado. Vamos então para a prece de encerramento, né? Vou pedir aqui ao nosso amigo André, que está aqui na nossa frente, para ser o intermediário da prece para nós.